Palavra do Senhor para a nossa meditação, Carta aos Hebreus, capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12. Essa carta, irmãos, não há um autor, há uma discussão entre os estudiosos sobre quem seria o autor da carta aos Hebreus. Alguns vão dizer que é possível que fosse Apolo, outros vão dizer que é Paulo. Mas o fato é que não há uma definição sobre quem é o autor dessa carta. Algumas versões, por exemplo, a revista A Bíblia Corrigida Fiel, assumem que é o apóstolo Paulo. Então, já na carta aos Hebreus em cima, já vem escrito lá, Carta de Paulo aos Hebreus. Então, há algumas indefinições ainda, mas o que importa de fato não é a sua autoria, mas sim o conteúdo que consta nesta carta. E é interessante quando nós pensamos especialmente na carta aos Hebreus, nós vamos pensar num contexto que aqueles irmãos estavam vivendo. Esses irmãos tinham sido convertidos ao cristianismo, num período onde, portanto, o cristianismo estava sendo perseguido, marginalizado, muitos estavam morrendo por causa da sua fé. E naquele contexto, portanto, depois de tantas perseguições, alguns irmãos que tinham abraçado a fé evangélica, eles estavam, portanto, pensando em retornar, pensando em retornar ao paganismo novamente, a deixar o cristianismo e a abraçar a sua fé anterior. Por consequência, entre elas, eles não estavam mais aguentando tantas provações, tantas tribulações, devido à fé confessada que agora eles estavam confessando. E é nesse contexto de desânimo, é nesse contexto de pensar em desistir da caminhada cristã, que o autor aos Hebreus, portanto, escreve essa carta para reanimar os irmãos, para trazer uma mensagem de ânimo a eles, mas usando como argumento não o argumento humano, antropocêntrico, de que você é especial, você é isso, é aquilo. Não, o argumento que eles vão utilizar para animar os irmãos daquele contexto era que Cristo ele era superior a todas as coisas. O tema central da carta aos Hebreus é a supremacia de Cristo. Ele é supremo, ele é superior, ele é todo-poderoso, ele está acima de tudo, ele está acima de todos. E o que nós vamos acompanhar nessa carta é justamente isso. Ele é superior aos anjos, ele é superior aos homens, ele é superior a tudo que é criado. Cristo é superior. Em outras palavras, em síntese, o autor aos Hebreus estava dizendo para aqueles irmãos: não importa a tribulação que eles estavam passando, Cristo é suficiente. Cristo ele é suficiente. Se ele é suficiente, é isso que eles precisavam para continuar a caminhada cristã. Mas eu acho também de uma forma belíssima, uma das ilustrações que eles vão utilizar, eu vou me deter mais à frente, é que uma das coisas que vão achar que é o apóstolo Paulo é o exemplo que ele usa para tratar de perseverança, de caminhada. Ele vai usar o exemplo de esportes, ele vai usar o exemplo de Jogos Olímpicos, de atletas, para mostrar como que o cristão ele deve caminhar a sua carreira cristã. E eu fiquei pensando nisso, irmãos, e normalmente, não sei o seu caso, mas tente pensar em um atleta que, aliás, tirando a ideia do atleta, vamos pensar num amador. No caso, você começa a querer desenvolver algum tipo de esporte, aí você diz o seguinte: olha, é a primeira vez que eu vou ter uma caminhada mais intensa aqui nas ruas de Itapevi, e eu já vou começar correndo.
Quero andar aí não sei quantos quilômetros, já vou começar na corrida, não vou nem naquela caminhada lenta, eu já vou começar correndo. Há uma grande probabilidade de você não chegar no final do seu propósito. Por quê? Você não está acostumado. Você precisa de exercício. Você precisa a cada dia acostumar o seu corpo com aquela prática para que você, portanto, possa conseguir perseverar até o final. É provável que muitos, na tentativa de caminhar, normalmente é no finalzinho do ano, que a pessoa chega lá próximo do Natal, aí quer perder os quilinhos, quer perder um monte de coisa. A pessoa fala, eu vou começar a fazer a minha caminhada, vou fazer academia, vou fazer um monte de coisa. Mas é interessante que nós começamos com muita garra aquele nosso propósito. Passa-se um mês, passa 2 meses, 3 meses, aí de repente a gente começa, se era 2 caminhadas por semana, agora é 1, se era 1 hora, agora não é 1 hora a mais, é 30, depois vai 20, depois vai 10, até não caminhar mais. O fato é que o homem em si, ele constantemente, ele desiste muito fácil diante dos obstáculos. E aqui, irmãos, não é diferente. O autor aos Hebreus aqui, ele vai usar justamente isso, como eu disse, a figura das práticas olímpicas, para ensinar os seus leitores originais e também para nos ensinar hoje sobre a perseverança, sobre a caminhada cristã. E veja o que ele vai nos dizer a partir do verso 1 até o verso de número 3 do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Que Deus abençoe a sua palavra. Então veja, olha o que o autor aos Hebreus ele está dizendo, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha. Quem são essas nuvens de testemunha? Se os irmãos olharem para o capítulo 11, os irmãos vão perceber que o autor aos Hebreus ele está falando justamente da galeria dos heróis da fé. E esses heróis da fé, que consta, portanto, aqui no capítulo 11, são esses que são as nuvens de testemunhas, são esses, portanto, que o autor aos Hebreus está trazendo nesse momento de exposição para mostrar a eles que esses irmãos nossos do passado, eles correram a sua caminhada, eles correram a sua carreira, eles tiveram a sua jornada cristã, e eles conseguiram, como diz na linguagem do apóstolo Paulo, eles conseguiram combater o bom combate, eles conseguiram guardar a fé deles, porque eles não desistiram diante das dificuldades. Perceba que quando o autor aos Hebreus começa no capítulo 11, verso 1, ele vai dizer, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. E a partir daí, então, ele vai começar a citar esses homens, que tiveram bom testemunho por causa de sua fé. Eles fizeram o que fizeram, eles testemunharam, eles agiram na história, a história conta e está registrado, esses homens deixaram marcas na história da sua atuação pela fé, a confiança que eles tiveram no Senhor. A partir daí, portanto, o autor aos Hebreus vai dizer, portanto, visto que nós temos essas testemunhas, visto que nós temos essas pessoas, nós precisamos fazer o quê? Nos desembaraçar. Nós precisamos nos desembaraçar, e aí sim é a primeira verdade que nós podemos aprender sobre esse tema. Atitudes que devo tomar para correr bem a minha carreira cristã sem desistir. Atitudes que devo tomar para correr bem a carreira cristã sem desistir. A primeira coisa que ele vai dizer é que para corrermos bem a carreira cristã, nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos atrapalha.
Nós precisamos nos desvencilhar, nós precisamos, portanto, tirar, deixar de lado tudo aquilo que atrapalha a nossa carreira, a nossa caminhada cristã. Perceba, meus irmãos, portanto, que o que o autor aos Hebreus está dizendo, primeiramente é isso: eu olho para as nuvens de testemunha, eles caminharam, eles correram a sua carreira cristã, obtiveram um bom testemunho. Agora, qual que é o meu desafio? É continuar essa caminhada cristã, mas para que eu caminhe bem, eu preciso me desembaraçar de tudo aquilo que pode me atrapalhar. A primeira coisa que ele vai usar é: nós precisamos nos desembaraçar do peso, ou uma barreira. O peso, o que seria este peso? Poderíamos sugerir várias coisas. Esse peso não precisa ser necessariamente um pecado a princípio. Não precisa ser necessariamente. Pode se referir às limitações que prejudicam a nossa corrida cristã. Entre elas podemos mencionar, muitas das vezes, até mesmo o medo de sofrer por causa da fé, por causa do nosso testemunho. O peso talvez pode ser o desânimo para obedecer aos princípios do Evangelho. O peso talvez pode ser a dúvida, ou duvidar do poder de Deus, da ação de Deus, duvidar de que Deus ele cumpre aquilo que ele promete. O peso, ele pode ser, muitas das vezes, a nossa ansiedade de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. O peso pode ser a nossa precipitação. O fato é que o autor aos Hebreus vai dizer que para correr bem nós precisamos nos livrar. Nós precisamos nos livrar de tudo aquilo que nos prende. Mas também esse peso, mas também pode ser não só essa ideia do peso como limitações, angústias, mas esse desembaraçar também pode ser o próprio pecado. A Bíblia assim vai nos dizer: desembaraçamos do peso e do pecado. Ele está falando de duas coisas diferentes. Ele fala de situações que pode se tornar barreira, que não necessariamente seja o pecado, mas agora o autor aos Hebreus vai dizer, pode ser o pecado. O pecado pode se tornar uma barreira, e se torna sim uma barreira. Um pecado que tenta nos envolver, ele vai dizer isso, que tenazmente nos assedia, que está nos tentando, que está ao nosso lado diariamente. Meus irmãos, quando nós pensamos na questão do pecado no qual tenta nos envolver, nós precisamos pensar em algumas coisas, entre elas há coisas que gostamos, mas por causa de nosso amor a Deus decidimos não fazer mais. Há coisas que são lícitas, mas a Bíblia diz que nem tudo convém. Pode ser verdadeiro, pode ser algo lícito, mas nós podemos envergonhar o Evangelho e servirmos como motivo de tropeço para outros. E Paulo lá na sua carta, se eu não me engano, aos Coríntios, ele vai dizer isso, que nós não podemos escandalizar o nosso próximo, nós não podemos servir como um motivo de tropeço, de escândalo. E Jesus vai dizer: ai daquele pelo qual vier o escândalo. Seria melhor que nunca tivesse nascido. O pecado, às vezes um pecado íntimo, um pecado não assimilado, ele pode se tornar a cada dia uma barreira para a nossa perseverança, para a nossa caminhada cristã. Nós temos, por meio da leitura da Bíblia, a luz que nos dá clareza sobre esses pecados. Assim como o próprio salmista, devemos orar diariamente. No Salmo 19, verso 13, ele vai dizer, pedindo ao Senhor que os pecados não o dominem. A falta de vigilância pode nos levar a nos envolvermos com o pecado. As pequenas concessões do dia a dia podem nos levar a nos envolver com o pecado. E a palavra do Senhor, portanto, vai dizer que é necessário nos desvencilhar, nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos, com vigilância, com temor, com sensibilidade, também analisar a nossa vida cristã. Se às vezes na nossa caminhada cristã nós não desanimamos, é porque há em nós pecados não confessados.
Há em nós relacionamentos que não foram consertados. Há em nós situações que precisam de mudanças. Se não há confissão legítima, se não há abandono do pecado, ou nós vamos diminuir a nossa intensidade na caminhada cristã, ou nós vamos desistir dela. Então Paulo vai dizer que é necessário, aliás, o autor aos Hebreus vai dizer que é necessário, portanto, se desvencilhar. Veja, na época, apreciadores como eram do esporte, eles tiram lições para a vida cristã dessa prática, para que esses atletas pudessem, portanto, chegar ao término da corrida e serem vitoriosos. Eles precisavam de disciplina, eles precisavam de cuidados. Eles precisavam quanto menos peso eles tivessem sobre o corpo, mais velozes eles seriam na corrida. Mas antes de correr propriamente dito, eles tinham um preparo antes, eles tinham uma tarefa antes, o exercício, a dedicação, o esforço contínuo, para que eles pudessem serem bem-sucedidos na sua caminhada cristã. A grande questão, às vezes, irmãos, é como é que nós queremos ser bem-sucedidos na nossa caminhada cristã se nós não nos cercamos daquilo que o próprio Deus nos dá para caminharmos. A leitura das Escrituras, uma vida de oração, de comunhão com nossos irmãos. Nós podemos desistir fácil da caminhada, quando nós não nos preparamos de uma forma adequada. Mas há uma segunda verdade nesse texto, que também nos ensina que é necessário não só nos desvencilharmos dessas coisas, seja desse peso, da culpa, seja o peso da ansiedade, do medo, seja essas coisas, ou seja o próprio pecado. Uma vez que nós nos desvencilhamos, uma vez que nós tiramos essas coisas de nós precisamos então com perseverança correr a carreira que nos está proposta. E veja, olha o que o texto está dizendo: é preciso correr com perseverança. A corrida cristã, nessa corrida cristã, foi o próprio Deus que propôs essa corrida, mas na caminhada cristã, certamente haverá obstáculos, haverá dificuldades. Até porque a vida não é indolor, a vida não é sem dor. Há momentos de lágrimas, há momentos de sofrimento, mas é necessário perseverarmos. Os atletas vencedores são os que superam os grandes obstáculos. Os grandes obstáculos caminham com perseverança. Então perceba que eu acho interessante que há uma ligação muito clara aqui desse texto lá com Filipenses, quando Paulo vai falar no capítulo 3, verso 12 e 14, quando ele vai dizer o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, ou seja, alcançado o quê? A perfeição. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Às vezes, irmãos, nós podemos pegar o link aqui da expressão que Paulo vai dizer, deixando as coisas que para trás ficam. Nós podemos também linkar essa verdade com a questão do peso, que às vezes o que nos dificulta, o que vai dificultar a nossa caminhada, muitas vezes é o passado, é a mágoa do passado, é o sentimento do passado, é quando nós não nos libertamos do nosso passado. E quando eu me prendo ao passado, eu não tenho condições de caminhar para a frente, enquanto eu não resolver o meu passado. E Paulo diz que é necessário ter perseverança, é necessário ter uma caminhada contínua, direta, é necessário caminhar com perseverança. A palavra perseverança aqui é necessário um esforço, uma dedicação cada vez mais, para que possamos, no final de tudo, caminhar bem a nossa carreira cristã. Sem esse deixar as coisas que nos prende, sem essa busca, essa perseverança, essa dedicação nossa como um atleta que treina, que se dedica, que segue todas as regras da sua caminhada, do seu trabalho. Por exemplo, nós temos aqui o presbítero Cláudio, professor de educação física, nossa irmã Simone também, ela joga handebol, sabe muito bem do que eu estou falando.
para ela competir, quantas coisas, quantos momentos ela precisa se guardar de coisas que ela gostaria de fazer. Às vezes, para jogar no outro dia, normalmente a técnica vai dizer, olha, não vai dormir tarde, tem que dormir cedo, tem que cuidar da alimentação, tem que se dedicar, tem que treinar. Se eu estou treinando 2 vezes, treine em 4, treine em 5, dedique-se. Aí quando você termina o campeonato, a professora vai dizer, não foi bem porque faltou mais dedicação. Na carreira cristã nunca é o suficiente a nossa dedicação. Nunca é, tá bom, agora eu estou bem na minha vida cristã. Eu estou orando 5 minutos, eu estou lendo a Bíblia 2 vezes por semana, eu estou vindo à igreja quando dá. Está bem a minha vida cristã. Dessa forma nós vamos desistir muito fácil. Dessa forma nós vamos parar no meio da caminhada. E o que falta? Quem é o culpado? Nós mesmos somos culpados, porque falta-nos muitas vezes perseverança na tribulação, perseverança na caminhada. A palavra de Deus continua dizendo, é necessário não só perseverança, mas para que você caminhe e não desista. Olha a receita que ele vai nos dizer aqui, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, ou seja, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Olhar firmemente para Jesus como modelo de perseverança, mas também de sofrimento. Veja que a Bíblia está nos dizendo aqui em Hebreus, irmãos, que ele trocou a alegria pelo sofrimento. Ele trocou a alegria pelo sofrimento. E vai dizer a Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha. E por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele fez isso por mim e por você, e veja o autor dos Hebreus, ele olha para o exemplo de Jesus, ele vai dizer o seguinte, olha, considerai pois atentamente, quem? Considerai pois quem? O irmão? Considerai pois o outro? Não, porque se nós olharmos para os homens, nós vamos desistir sim. Se nós olharmos para as pessoas, nós não vamos caminhar. Se nós olharmos para o nosso irmão, se nós olharmos para o outro, nós vamos desistir sim. Nós vamos parar a caminhada, nós vamos desanimar, mas olha o que a palavra de Deus vai dizer, considerai pois quem? Considerai pois o irmão, considerai o presbítero, considerai o pastor da igreja, não, considerai pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores. E quem suportou tamanha oposição de pecadores? Fomos nós? Foi Cristo na cruz do Calvário. Foi Cristo na cruz do Calvário, quando ele estava sendo xingado, quando ele estava sendo maltratado, ele olha para o céu e ele não ora a Deus para que o Senhor mande juízo, como muitas vezes nós fazemos. Mas ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Foi Cristo que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo. E por que ele fez isso? O autor dos Hebreus vai dizer, ele fez isso para que nós não venhamos a nos fadigar, para que nós não venhamos a desanimarmos. Ou seja, o que o autor dos Hebreus está dizendo é, nós precisamos nos fixar, nós precisamos olhar atentamente, nos concentrar atentamente em Cristo. Ele é o nosso modelo. Ele é o nosso modelo. A expressão olhando firmemente sugere a pessoa que está desviando o olhar de uma coisa ou pessoa e concentrando-se em outra. Fala também da impossibilidade de olhar em 2 direções. Nós não conseguimos olhar em 2 direções, nós não conseguimos ficar ao mesmo tempo olhando para a esquerda e olhando para a direita. Ou você vai se fixar na direita, na esquerda, ou você vai olhar para o alto. Olhar fixamente para o autor, ele fala quem de fato deve ser o nosso alvo. Olhe para o autor e consumador da fé. Ele é o começo e o fim. Ele é o início e o término de tudo.
Portanto, veja o que ele está nos ensinando, é preciso olhar para Cristo como modelo de sofrimento, sim, porque ele sofreu, mas ele sofreu por nós. Considerai atentamente aquele, portanto, que ele não fez questão, ele sabia que ia sofrer, sabia que justamente ele ia passar por um momento de vergonha, mas o Senhor agora está assentado à destra do trono de Deus, ele está reinando soberanamente. E aqueles que se entregam, portanto, ao Senhor, estarão com Cristo por toda a eternidade. Mas enquanto esse dia não chega, é necessário perseverança. Ao invés de olhar para Jesus, às vezes as pessoas estão olhando para tantas direções. Por que muitas pessoas desanimam, irmãos? Por que muitas pessoas desistem? Por que muitas pessoas abandonam a sua caminhada, ou deixam a sua caminhada cristã? Porque muitas das pessoas estão olhando para várias direções. Porque muitas pessoas esperam das circunstâncias a motivação para caminhar. Veja, nós precisamos compreender esse texto e entender que nós precisamos, o maior modelo de perseverança é o próprio Cristo, não é o outro. E Jesus, portanto, e o Senhor, portanto, está nos ensinando em sua palavra, que para nós corrermos a essa corrida com perseverança, é preciso nós caminharmos com perseverança, mas enquanto nós estamos correndo, é preciso olhar para Cristo. Certamente você tem problemas, a sua semana, você chegou aqui, só Deus conhece o teu coração e sabe como você entrou nessa noite. Mas é preciso que nós entendamos que Cristo é a nossa maior razão de perseverança. E perseverar em Cristo é ter a convicção de que eu preciso caminhar confiante. O capítulo 11 de Hebreus foi registrado e falou da galeria dos heróis da fé. Mas quantas galerias, não mais inspiradas, é claro, mas quantas galerias foram e são montadas na história. E nós somos desafiados a fazermos parte da galeria dos heróis da fé, daqueles que perseveram, daqueles que caminham. Quando as pessoas lembrarem de você, será com que tipo de lembrança as pessoas terão de você? De alguém que correu com perseverança, de alguém que apesar da dificuldade permaneceu firme, servindo ao Senhor com alegria, olhando para Cristo, mesmo tendo todas as razões para desanimar, continua olhando para Cristo. Cristo é o alvo, Cristo é a razão da nossa existência. Eu estou nesse mundo para glorificar a Deus e eu vou glorificar a Deus. Eu preciso persistir esse meu alvo de viver para a glória de Deus, não importa os obstáculos, não importa a dificuldade, eu preciso olhar para Cristo, fixamente para Cristo. É só Ele que pode me animar, é só Ele que pode me fortalecer diante das tempestades. Se nós olharmos para as coisas, nós não vamos ter perseverança e muito menos nós vamos chegar ao final da nossa caminhada. Nós vamos desistir. Pergunta nessa noite o que tem te levado a desistir? Como que é a sua caminhada cristã? Como que foi o seu passado e como que você é hoje no presente? Não importa o que aconteceu no passado, o que fizeram no passado, deixaram de fazer no passado, não importa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O cristão às vezes ele precisa deixar, às vezes não, o cristão precisa deixar de lado, eu costumo dizer, a síndrome de Adão. Quer sempre culpar o outro pelo seu fracasso. Quer sempre culpar o outro pela sua falta de perseverança, pela sua falta de caminhada. Eu era assim, hoje eu não sou mais, porque no passado aconteceu isso. Deixa o passado de lado, irmãos. O Senhor é aquele que faz nova todas as coisas. Ele é que faz nova todas as coisas. É preciso continuar a história, é preciso caminhar, é preciso perseverar. É preciso ser instrumento dele hoje, é preciso viver para a glória dele hoje. Não olhe para trás, siga em frente. Não importa se houve obstáculos, apesar de não serem poucos, não importa. Não desvie o teu olhar. Não fica olhando para o teu irmão, não fica olhando para o defeito, o pecado, o erro do teu irmão. Cuide primeiro da sua caminhada cristã, que às vezes quando nós olhamos demais para o irmão, nós esquecemos da nossa vida. Vamos caminhar, perseverar em Cristo, olhando para o nosso autor.
Enquanto você estiver seguindo em frente, olhando firmemente para Jesus, certamente você estará perseverando, você vai estar caminhando, você vai estar enfrentando dificuldades, sim, claro, mas você não vai estar desistindo. Mas quando você desvia o seu olhar, você é levado a retroceder. Lembram-se da história de Davi. Davi era uma pessoa que deveria estar na guerra. Lá no pecado de Betseba, todo mundo conhece. A função dele como rei era estar junto com os soldados. Mas ele escolheu ficar em casa. E depois ele estava lá sentado, ele começou a ver Betseba, e ao invés dele desviar o seu olhar do pecado, ele fixou-se nela. E nós sabemos o que aconteceu. Às vezes nós fracassamos na vida cristã porque nos falta fixar naquilo que é eterno, naquilo que é santo, naquilo que glorifica a Deus. E ao invés de nos fixarmos no eterno, fixamos no que é temporal, no que é passageiro. Mas que nessa noite nós possamos correr a nossa carreira cristã, mas para isso, que nós possamos verificar se você tem diminuído a sua velocidade na sua corrida cristã. O que tem embaraçado essa corrida? Quais são as barreiras que têm surgido? Livre-se daquilo que está se tornando barreira na sua vida. É o pecado? Confesse o pecado. Confesse o seu pecado. Persevere, mas persevere olhando para Cristo. Olhando para Cristo. E certamente nós vamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós vamos glorificar a Deus por meio da nossa vida cristã. É a Ele que devemos dar toda a glória, toda a honra, em nome de Jesus.